biblioteca. Nós vamos ter uma palestra com o professor Moacir, que é o potencial dos descritores nas redes sociais. E hoje é um dia bem oportuno, porque hoje é o Dia Nacional do Livro, né? Então coincidiu, não foi planejado, não. Foi uma coincidência. Como o livro faz parte de nossas vidas desde a infância, né? E ele nos acompanha até o fim da nossa passagem por aqui. Então hoje é um dia bem apropriado para que nós podermos falar dos descritores nas redes sociais. Então, antes da palestra do professor Moacir, o Pascoal fará uma apresentação musical. Em seguida, teremos a palestra do professor Moacir. Muito obrigada. Aqui eu não atrapalho não, né, Rosa? Com vocês, Popstar Pascoal, o fenômeno da ciência do sorriso. Ah, mas ele gosta do confete.
boa tarde a vocês. É interessante que o Popstar me acompanha há pelo menos há uns 20 anos. E em algumas palestras, cursos para alunos e etc., a gente tem essa apresentação musical e é com bastante saudosismo que nós revemos os nossos velhos tempos de curso de técnica cirúrgica, de mídias de comunicação e etc. E o Pop sempre participou. Um agradecimento muito especial à doutora Lúcia e a todos da nossa biblioteca que têm colaborado e acreditado em alguma coisa maluca que eu ando pensando. Então, eu realmente não me sinto confortável porque eu vou falar para um público de alguma coisa que eu sou um neófito, que são esses descritores, com uma propriedade incrível de vocês. Mas o que nisso tudo tem a ver é que hoje mesmo eu vinha para cá com essa palestra e estava na minha cabeça, né? Por que eu inventei essa história de descritores? E aí eu percebi que, se vocês imaginarem, vocês que estão dentro dessa área, entenderem que nunca na história da humanidade se utilizou tanto de descritores como hoje. Eu fiquei espantado de ver o número de acessos a partir de palavras-chave, descritores, hoje, inclusive, na forma de uma frase. Eu queria saber sobre websites. Se você fizer isso, algum provedor vai te fornecer uma resposta. É impressionante como esse termo, ou seja, os descritores, e que também aqui incluo as palavras-chave, se disseminaram de uma forma tamanha a ponto de justificar minha presença aqui, de querer compartilhar com vocês o que é esse descritor numa rede de comunicações. Eu acho isso, eu não sei lidar com isso, não sei mesmo, estou aprendendo com a Lúcia, com o Décio, Vânia, que fizeram teses nessa área, e vou colocar para vocês aqui uma experiência do que nos levou a poder ter elementos para discutir com vocês. O primeiro ponto foi, já também há uns 20 anos, trabalhando com o professor Feldston na Inglaterra, o Emily Prado na Espanha, e aí vindo depois com a tese da Vânia, chega, passa por Décio, por aqui, e do Cláudio Mesquita, Marcondes, do que é trabalhar com esse tipo de informação. Já lá naquela época se discutia isso que vocês estão vendo aqui, o CRAI, que é um Centro de Recursos de Aprendizado e Investigação. E aí a gente resolveu criar isso aqui na escola, ter um centro para esses recursos. E a duras penas nós estamos tentando conseguir implantar isso e etc. Que é através daqui que eu comecei a descobrir qual é o real potencial desses descritores. Então eu posso conhecer uma escola só pelos seus descritores. É interessantíssimo. E nós vamos até fazer uma hora qualquer ali, uma brincadeirinha, em que nós vamos desenhar a escola de preferência de vocês, e vocês vão colocar descritores em cima, e vocês vão ver que o que está na estrutura física nada mais é do que uma representação física de algo virtual que é a informação. Não sei se alguma dúvida nisso que eu estou falando. Bom, então esse centro, ao ponto de partida foi esse. Eu chego a analisar determinadas
estruturas de escola e vejo que as ligações entre departamentos, então se eu tiver aqui um número de teses grande, um número de trabalhos grande, aqui menor, como eles se ligam, se essa ligação é muito forte, se essa ligação é tênue, eu fui percebendo por aí que, nossa, o descritor tem um potencial muito além do que aquele de eu achar um livro ou um artigo em uma biblioteca ou num site, enfim. E aí, vasculhando nesse sentido, eu pude fazer isso com as 3 faculdades, só para ter uma ideia, só para vocês terem uma ideia, logo de cara, o que um descritor faz. Se eu pegar a de Ribeirão Preto, só olhem um visual, não precisa ler nada disso, isso aqui é uma questão de estudo maior. A distribuição de seus descritores, a sua rede de colaboração, veja que tem uma linha muito forte aqui entre essas 2 áreas, tá certo? E aqui, por acaso, está aí de materiais dentários e aqui está dentro da reabilitação oral. Então, veja, tem nós temos essa imagem, essa comunicação icônica disso. Se eu pego, por exemplo, a Fóbica Habitável, nós já estamos tendo um outro desenho dessa unidade. Né? E se eu pego a FO, é um outro desenho. Isso foi me chamando a atenção. Por que isso acontece? E aí eu vejo uma distribuição, volume grande, por exemplo, em 7 departamentos, os outros mais distribuídos em 2, isso só por palavra-chave, só por descritores, desculpa, só por descritores. Nesse conjunto, eu comecei a trabalhar alguma coisa no sentido de construir, inclusive, uma maquete mesmo, algo que eu pudesse visualizar. E o que começou a me interessar não é propriamente isso que está e que mostra um mapa conceitual daquilo que ocorre numa faculdade de odontologia, mas sim o que não está ligado a quê. Então eu até fiz só a título de curiosidade para vocês verem, eu comecei brincando com um negocinho desse tipo aqui. Eu só peguei 2 departamentos, então uma bolona e outra bolinha vermelha aqui menor. Então o que acontece? Essa bola grande é a quantidade, é o volume de títulos, escritores, enfim, que está contido num departamento. Esse aqui em outro departamento. Como eles se ligam? O que é isso que vocês estão vendo aí? Isso nada mais é do que a representação tridimensional daquilo. Então, aí eu vou vendo, tem uma área que está isolada, tem um autor separado, tem um aqui diferente, mas esse se liga com esse se liga. Aquilo que vocês viram lá, por exemplo, materiais com reabilitação oral, vocês viram que tinha lá um eixo muito forte? Pode ser um desses eixos aqui. Mas o que me interessou nessa história não é o que está ocorrendo dessa ligação verde com essa vermelha através de um descritor comum essas 2 áreas, mas qual a possibilidade de ocorrer descritores que estão nos intervalos, naquilo não visualizado aqui. Por que tem um vazio aqui? Como eu poderia ligar esse vazio? E aí surge uma das primeiras ideias de preencher esse vazio, propondo a alunos de graduação a elaboração de descritores hipotéticos, de novos descritores hipotéticos, através de um desafio, que é esse folhetinho que vocês receberam. Então, nesse folhetinho tem um termo que não existe como descritor,
descritor, que é o odontotrônico, e o desafio odontotrônico nada mais é do que propor aos alunos de graduação que elaborem um conto de ficção científica em odontologia do futuro. Então, como será a odontologia do futuro? E eu preciso de uma abstração muito grande para isso. Eu não quero os métodos existentes, nem descritores existentes, eu quero alguma coisa que é criada pelo aluno. Então ele faz aquele conto de ficção científica. Então ele vai lá, eu quero um aparelho de raio-x que converse comigo. Só que ele não termina esse conto. E como vocês podem observar no verso do folheto, tem ali 2 professores que coordenam isso. Eu e o professor Celso, da mecatrônica da Poli. Então os alunos de graduação da mecatrônica da Poli vão terminar esse conto do aluno com soluções mecatrônicas. Então, se eu imagino um instrumento rotatório e o aluno não quer um instrumento rotatório, ele inventou um instrumento que não roda, mas que corta. Eu estou diante de instrumentos rotatórios e a Poli vai buscar a solução para esse problema. Isso fica claro para vocês? Só que em nenhum momento dentro desses espaços aqui, eu vou encontrar o termo odontotrônico. Ele acabou de ser criado. Eu não sei bem onde ele vai entrar. Nos grandes agrupamentos, ele vai entrar em mecatrônica e vai entrar em odontologia. Mas e as suas derivadas? Eu não sei ainda. E, nesse sentido, algumas experiências foram feitas. E aqui a nossa aluna de graduação, a Maria, que é uma das primeiras a participar dessas iniciativas, que a proposta dela, com um aluno da mecatrônica, resolveram desenvolver um sistema de CAD/CAM, ou seja, alguma coisa que é moldada pelo computador e executada, usinada pelo computador, ou seja, eu posso moldar oticamente uma área bucal, desenhar uma prótese, usinar essa prótese com as características do envelhecimento daquele indivíduo. Então, veja, a partir do momento, porque o processo CAD/CAM ele existe, qualquer lugar está aí. A caracterização dessa prótese para aquele indivíduo, ela é para aquele instante. Então, em que fase da idade ele está, como, isso através de um processo de uma regressão em que eu vou buscar os elementos da infância, da cefalometria desse indivíduo, de como ele era na juventude, como ele foi na vida adulta e agora. Ou partindo exatamente se ele é jovem, o que vai acontecer e etc. Isso foi levando uma discussão de chegarmos, através desses elementos, em colocar coisas bastante inusitadas nesse processo. E uma delas foi a tomografia, que é aquela imagem que nós temos por fatiamento, através de celulares. Aparentemente isso parece absurdo, mas a solução já está dada também. Então olha o quanto a gente vai evoluindo nisso. E tem outros, estou falando em tecnologia, né? Pegar um celular e ele fazer uma tomografia, que quer tanto estar utilizando sistemas sonoros quanto utilizando cinemas luminosos. Então, a composição dos dois levando a um novo processo de registrar informações tomográficas. E interessante que num dia desses eu vinha testar
essa tela, estava aqui arrumando essa tela, e 3 alunas estavam aqui brincando e estudando. E num dado momento eu percebi que tinha uma série de informações que eram de horóscopo. E conversando com elas, etc. Aliás, as 2 estão ali atrás. Né? Olha, por que nós não acertamos o horóscopo da faculdade de odontologia? Eu acho que o horóscopo, os astros não estão muito favoráveis, etc. Vamos ver o que acontece. E aí a discussão foi tomando corpo, sempre de corredor, encontros casuais, etc. E começa com alguma coisa, mas qual a data de fundação? Quem fundou? O que aconteceu em 34? O que aconteceu na Revolução de 32? Depois em 48, 55, 70. Existem personagens nisso. Coelho Souza, o professor Aldrovandi, aí chegou o professor Benedito Montenegro, aquele que tem a estátua ali na frente. Inclusive o Ademar de Barros participa disso, a família Mesquita. Então, não é o horóscopo disso tudo. Então agora você vai caminhando, você vai buscando através do horóscopo, que ele aparece como primeiro plano nessa representação, mas traz toda a história da odontologia e reestrutura a história da odontologia através desses personagens, dia preciso, através de documentação e etc. Então preenche um outro segmento. Voltou, Márcio. Então, veja, dentro desse acerto, abriu-se aqui uma história da FUUSP e uma história do CRAI. Isso está ainda dentro de uma intranet, onde vocês podem ver aqui, que foi desde a Declaração de Bolonha, que vem o CRAI, e da FUUSP. Da FUUSP, eu só coloquei aqui algumas imagens que são as que eu normalmente apresento aos alunos na nossa segunda sede, que foi na Rua Três Rios. A primeira sede da Faculdade de Odontologia foi na Brigadeiro Tobias, e depois de uns 4, 5 anos, ela passou para a Rua Três Rios, e aí, depois aí, lá por volta de 80, veio para cá, na década de 80. Então, esse aspecto, que veja, estar aberto a qualquer descritor, isso se assemelha aos provedores que vocês têm hoje em dia, tipo Google, Yahoo, etc., que não importa se eu quero saber de horóscopo, se eu quero saber de viagem espacial, se eu quero saber de tecnologia, ou se eu quero saber de sexo. Cria-se aí dentro disso, inclusive, segmentos que rapidamente nós estaremos adentrando, já na comunicação social, que são os avatares. Então, hoje isso é uma realidade, e a criação de avatares de odontologia não está longe de ser alcançada. Então, claro que essas tecnologias primeiro desenvolvem-se para fins bélicos, depois sexo e depois ciência, religião, etc. Tá? Mas é essa sequência natural da evolução desses processos. Trabalhando com esses descritores e lendo uma lista infindável, por exemplo, não, ela é finita, mas é longa, de descritores na Universidade de São Paulo e na Odonto. Então eu
comecei a observar, cada vez que eu via um descritor do tipo endodontia, periodontia, prótese, prótese buco, cirurgia, esses descritores coincidiam com as estruturas físicas que estão aqui no nosso, a planta baixa de cada andar da faculdade de odontologia. Então, por exemplo, eu estou entrando ali no corredor, tem uma, olha lá, vem, entrada. Se eu olho para cá, vem um corredorzinho de administração. Para cá, corredorzão, biblioteca. Aqui para cima vem odontologia social e ortodontia. Continuo para cá, vem dentística. E assim vai. E aí, eu falei, poxa, se eu pegar esse mapa, essa planta baixa da faculdade e começar. Opa! Cadê? Não, tá aqui. Quando eu pego essa planta. Ali na tacinha, Marcelo, para dar aquele 50%. Aí eu fui colocando as teses de doutorado que foram sendo trabalhadas aqui na odontologia e peguei um ano, onde eu tinha os departamentos, os descritores e o volume delas. Então, por exemplo, se eu pego um determinado departamento, que eu disse estomatologia, eu vou ver que duas áreas, como patologia bucal e periodontia, fazem parte, trocaram ideias, é a linha vermelha com a linha, eles trocam informação. Outros estão isolados, outros apresentam um grande volume, toda essa turminha cinza. Então, como os departamentos começaram, eu começo a ter um mapa, não mais só do como eu entro na faculdade, mas eu tenho a possibilidade de visualizar o que está acontecendo com o saber, através de uma análise gráfica simples como essa. Professor, em relação ao ensino, o impacto dessas pesquisas, porque você sabe que eles estão se comunicando, mas quando o departamento, por exemplo, não está se comunicando, para a gente que é aluno é muito complicado, porque chega numa linhagem cruzada. Eu já vou chegar lá, só um minutinho. Então, eu começo a entender isso. Se eu partir para as derivações dessas palavras-chave, eu vou ter essa linha de colaboração que vai até o fim da biblioteca, vai lá para a administração, e isso que vocês estão vendo aqui. Então veja, eu começo a conhecer essa faculdade como nunca vista antes, por aquilo que ela vai fazendo, por aquilo que ela tem de produção, por aquilo que é de mais nobre para a faculdade, que é, no nosso entender, isso está sujeito a críticas, tomamos como base as teses de doutorado. Por quê? As teses de doutorado é alguma coisa que se faz com recursos de um departamento, dentro dos laboratórios, que tem um orientador, e aquilo já vem numa consolidação de investigação dentro da linha de pesquisa ou do departamento, ou da área de concentração, ou mesmo daquele professor. Então é perfeitamente confiável esse alinhamento a partir da terceira tese. Então aquilo acontece. E quando a gente eu percorro por aqui e entro através de descritores e vou derivando esses descritores, o que acontece? Então eu entro na primeira porta. Ela é odontologia, a ortodontia e odontologia social. Aí eu entro na segunda porta,
dentro já, né? Abro uma porta ali e vejo que tem um laboratório de ortodontia. Só que dentro desse laboratório de ortodontia tem alguns equipamentos. Esse equipamento, por exemplo, é laser. Então é laser em ortodontia. Eu chego até o dial de um equipamento dentro de um departamento, dentro de uma disciplina, com informações a partir dos descritores. Gente, olha o potencial disso. Tá? Até a mim é assustador quando eu tento equacionar isso para a organização de um plano diretor e etc. Já vou chegar lá. Tá? Então, esse aspecto foi me chamando a atenção no sentido de que, poxa, se eu tenho isso e vou, respondendo a questão, trabalhar, eu quero ver o conhecimento dessa escola e fazer uma reforma curricular, por exemplo, de graduação. Então, onde estão os pontos altos, onde estão os pontos baixos e onde não existe intersecção? Aí, onde estão os pontos altos? Isso é uma fase que eu estou com o Robson desenvolvendo. Eu tenho quanto é alocado de recursos para tal área, quantos indivíduos estão envolvidos nesse processo, através de quantas teses estão sendo publicadas. Aí, quantas horas aluno eu tenho, por exemplo, na disciplina X, que é o mesmo descritor que está aqui. Por exemplo, sei lá, endodontia. Tá? Vocês percebem que eu consigo navegar nisso e buscar exatamente os pontos não ligados dessa informação? Isso dá mais ou menos? Então, se eu consigo fazer isso para as teses de doutorado e consigo, através delas, entender qual é a anatomia dessa escola e sua vocação, eu posso ajustar, delinear um novo projeto pedagógico para, com a seguinte questão: que aluno eu quero formar daqui a 10, 20 anos? E esses descritores nos levaram a um processo interessante. Quando eu fiz essa apresentação, não exatamente isso, mas na Associação Brasileira de Instrumental Médico e Odontológico, a primeira questão, óbvio que as empresas ficaram ávidas por esse aspecto. Então, o que eu quero que a universidade me auxilie nisso? Qual é o espaço vazio em que eu posso aplicar determinados recursos para desenvolver novas tecnologias? Aí uma proprietária de uma grande empresa de articuladores no Brasil, ela falou: olha, a minha preocupação é a seguinte, eu fabrico articuladores, vendo no Brasil para os países de todo o hemisfério sul e etc. Mas visitando as tecnologias da alta Europa, países nórdicos, eu percebi que ninguém mais usa articulador. Não tem mais um curso de odontologia em que se utiliza articuladores físicos. E tampouco eles estão tendo escolas de odontologia. As escolas de odontologia estão limitadas ou inseridas dentro de uma escola médica que, analisando a demanda, está caindo o volume de dentistas, eu estou precisando equilibrar o meu estoque, então abre o curso e eles, assim que atingem o patamar novamente de dentista, fecham o curso e atacam em outra área e assim por diante. Então, qual é o meu futuro dentro de 10 anos, dentro de articuladores físicos que as
os países altamente desenvolvidos já abandonaram. Essa postura não é nem um pouco nova para mim. Quando eu estagiei com o professor Sumiya Robo em 1990, em Tóquio, ele já desenvolvia articuladores eletrônicos, sensores e etc. Então, veja, essa preocupação vem desde 90, está se realizando aqui, e a preocupação de uma empresa para que trabalhe com isso. Então, foi colocado a ela que, veja, enquanto você desenvolve inovações na prevenção, a demanda por curativa diminui. Se você não tem demanda da prevenção, essa balança fica no seu nicho de mercado, que é extremamente promissor. Você vai continuar fazendo articulador. Eu vou ter desdentados, então o articulador vai continuar funcionando. Eu faço a prevenção, diminuo os desdentados, o articulador desaparece. Mas para que isso aconteça, eu tenho que ter tecnologias de prevenção. E as tecnologias de prevenção, no nosso meio, estão nesses espaços vazios que ainda não foram percorridos, investigados e assim por diante. Quem sabe vocês duas resolvam esse problema, tá bom? Então, nesse sentido, é que eu vejo que tinha alguma coisa me preocupando com relação à formação dos nossos acadêmicos. E agora, recentemente, nos cursos que eu dou uma disciplina, chama OD 111, que é Patologia Experimental, Introdução à Técnica Cirúrgica, já há uns 3 ou 4 cursos que um bibliotecário, ou 2, ficam junto na sala, no laboratório de prática cirúrgica, e eles vão anotando as palavras novas, os futuros novos descritores que esses alunos comentam. Aí nós introduzimos a utilização, agora inclusive no último PUB, que é o Congresso Universitário Brasileiro de Odontologia, que todos, a primeira coisa, isso no laboratório de prática cirúrgica, acessaram as celulares, iPads e etc., quem não tinha ficou com outro, aquele negócio, e curiosamente li um site com uma avidez não mensurável quando comparada com a leitura, que é o que está acontecendo com vocês, com um livrinho. Eu passo um livrinho, tudo bem, se eu dou um site e começo a discutir o site aqui com vocês, na hora começa a sair uma nova rede de comunicação entre vocês com uma velocidade incrível. Diferente de eu tentar, como eu vou fazer daqui a pouco, colocar vocês diante de algo impresso. Então a quantidade de informações, logo de cara, nichos se mostraram bastante individualizados, né? Uns enveredaram pela história da técnica cirúrgica, outros pelas tecnologias modernas, outros sobre as técnicas convencionais. E isso me chamou a atenção, que começou uma comunicação cruzada. Ou seja, a formação de uma rede de comunicação é tão rápida, tão fácil. E aí eu falei, mas qual o resultado disso? E, curiosamente, eu tenho observado que toda vez que eu usei um método convencional de fazer a explanação da técnica, eu preciso de, em volta, entre 5 e 7 repetições. Então eu vou fazer uma incisão, para essa incisão ficar boa, eu preciso de pelo menos 6 ou 7 repetições. Quando eu uso a rede social e sites específicos, óbvio, para isso, nessa orientação, em que eles leem e eles buscam e vão e voltam e mais, discutem com o outro, e muitas vezes é impressionante, um está aqui do lado dela, não discute verbalmente, mas já manda
uma mensagenzinha para lá, outra vem para cá, o que você fez, o que aconteceu. Então aquela dinâmica, eu falei, bom, agora vamos ver na prática. Com 3, 4 repetições, a incisão estava de tão boa qualidade quanto aquela com 7 repetições. Isso vem me chamando a atenção do, caramba, estamos com alguma metodologia estranha. Isso é legal também, assim, do ponto de vista de nós alunos. Tem muita matéria que o professor fala, olha, você pega o livro, vê as fotos, a gente não consegue visualizar tão bem. E tem algumas disciplinas que eles vão para a clínica, antes da gente ir para a clínica e falam, olha, é assim que você tem que fazer. E aí ele explica o passo a passo para fazer e depois acaba sendo mais fácil na clínica, porque a gente já acaba fixando mais pela imagem. É. Que essa revolução que teve, acho que na nossa, assim, pelo menos na minha época, eu senti muita diferença do visual, desde os desenhos animados quando a gente é criança até o desenvolvimento dos vídeos no YouTube agora. Por escolha, por tutoriais que vocês escolhem. Só que é uma coisa, tipo, é uma faca de 2 gumes, porque ao mesmo tempo que você tem a informação tão rápida, você não sabe se ela é verídica. Então, é difícil ter onde confirmar isso hoje em dia. Então, vamos lá. É óbvio que nós tivemos a mesma preocupação que você está tendo. Então, nós começamos a perceber que o professor deixa de ser aquele indivíduo que está propagando essa informação para ser um tutor de um grupo desses indivíduos. Então agora ele é um gerenciador, é um roteador de informações. Esse professor tem que estar preparado para essa nova postura de comunicação, no seguinte sentido: o grupo que estava falando sobre mitologia, o grupo de história, tem que estar no domínio desse que hoje é o mediador, é o roteador da informação. Então esse é um ponto que ela citou crítico. Nós precisamos reestruturar a formação acadêmica. Isso, os descritores têm mostrado isso e não tem jeito de fugir, porque ele é a primeira fonte de informação. Depois vem o adestramento, para depois vir a educação e por fim vir os experts, a arte de curar e etc. Então veja, os patamares que eu tenho que sair, eu tenho que pegar a informação, portanto aqui a base, que é o descritor, subir para um ponto mais elevado, que passa a ser agora o do adestrar o aluno, e isso vale para tudo, hein? Vale tanto para preventiva quanto para curativa, teorias, filosofia, lógica, o que for abordado. Eu preciso primeiro da informação, depois ferramentas de como eu uso essa informação. Por fim, eu estar educado a determinada prática, a determinada ação. Desse sairá, excepcionalmente, aqueles indivíduos que dominam a arte, no nosso caso, dentária. Tá? Então, não está descuidada essa questão na análise. O problema é que o denominador comum está caindo sempre em descritores. E esses descritores têm uma disseminação jamais vista nas redes sociais. Agora, quem coordena isso não está ainda, eu não estou preparado. Eu estou aprendendo como fazer. Tá certo? E é interessante que, se você pegar um tutorial e você tiver um alto interesse, vou fazer bijuteria, pego o tutorial de bijuteria e vou fazendo a bijuteria, eu acompanho passo a passo. E vocês vão ver que vocês fazem essa bijuteria muito mais rápido do que quando vocês querem uma informação, vocês ligam, olha, como é que dá aquele ponto, como é que faz a Canadá? Então, isso aí, tanto na costura, na bijuteria, vocês usam culinária. Então, à medida que você está lá com o iPad, em vez da Dona Benta, com o iPad acertando a receita, aquilo vai.
com uma questão interessante. Eu preciso sempre dele, eu não retive a informação no tutorial. Se eu partir para um tutorial ainda menos elaborado, como é o caso das informações online, minha filha, você liga, por exemplo, para uma operadora de sinal qualquer, de telefonia. E ela fala, então, agora insira o cartão, tira o cartão, digite a senha, faz não sei nada, você vai fazendo. Agora ela desligou, você repete essa operação? Não, jamais. Você liga de novo. E você repete, você liga de novo. Então, essa transferência de informação, ela não é, além de não ser, o problema é que você tem as mesmas repetições que teria o professor, que você já viu isso. O professor chega e fala, olha, a incisão é retilínea, você começa vertical, aí você olha para o aluno, puta, aquele troço tá que parece uma pincelada. Aí você volta, olha, é assim, exato. Agora, quando que ele pega um tutorial, e está ali o tutorial do lado, e ele vai fazendo que nem a bijuteria, que nem a culinária, minha filha, diminui muito o número de repetições. Não sei nas outras áreas, aqui reduz uma base de 40% as repetições nos nossos laboratórios, na disciplina de técnica cirúrgica. Tá? Bom, divaguei um pouquinho nessa história, mas resumindo isso tudo, nesse panfletinho tem as regras que nós estabelecemos aos alunos de graduação. Ou seja, o tema é livre, quantas linhas você quiser, mas elabore um pouco. Elabore um ponto de ficção. Se eu fizer isso com vocês agora, elaborem um ponto de ficção na área de vocês. Como vai ser a biblioteca do futuro ou como vai ser a odontologia do futuro? Não sei se esse cara quer. Mas agora eu vou dar uma folha para vocês. Casa do futuro, mostra. Peraí, segura essas folhinhas. Segura essas folhinhas aí. O chefe já está batendo em retirada. Passa para trás, tirar um me passa. Não me passa, Você vai me fazer esse problema? Tem aí? Ótimo, o Robson está isento. Não, não está. Então, pega lá. Tem lá. Vocês precisam de lápis? Antes, eu queria apresentar para vocês. Eu tô me sentindo uma intrusa aqui. Para aqueles que ainda não lembram, eu queria representar a vocês esse instrumento. Esse instrumento se usa para escrita cursiva. Olha, dá pra ir 4h30 e a gente deixa ficar mais Olha, eu fecharia, mais ou menos assim. Então eu fiz um esqueminha para vocês aqui, que eu entro num lugar, faço uma coisa, vejo um escritor, Então, eu pego ou genericamente, ou uma área qualquer. Nós temos bibliotecários de outras unidades, nós temos alunos que cursaram outra faculdade que não essa, nós temos
pessoal da nossa biblioteca que conhece profundamente essa escola, então é diferente. Você gosta do departamento, você sabe os saberes daquele departamento. O que eu estou propondo para vocês é exatamente o que está só no livrinho aí. Um parágrafo, 2 parágrafos do que será ou a biblioteca do futuro, para aqueles que são bibliotecários, ou para os alunos de odontologia, como será a odontologia do futuro, quer ela seja preventiva, quer ela seja curativa. Fazer o gente. Uma boca do Mas nossa, É o próprio. é a e um ponto no meio. Tem um odontologia esse Bernardo? Bernardo? A pegadinha de futuro é o seu pop. Só um violão. Você vai ler? Não, só eu falei, depois eu Eu não sei, mas é que a biblioteca em si pode melhorar mais do que já é hoje. Porque anteriormente, aqueles índices que as pessoas ficavam o dia inteiro lendo, hoje em dia a gente não sei mais o que, a não ser a nossa aqui, a maior da América Latina, que é a USP, né? Comparando as de fora. Porque de fora tem que ter tecnologia que eu não sei ainda, né, professor? É exatamente isso que eu quero. Entendi. A que você não sabe. A que você sabe é que está. Então, aqui eu trouxe. Agora tem que vir. Porque eu disse, eu devo dizer, eu sou descobrindo na internet, né? Olha, claro que aqui eu não tenho nenhum objetivo de que vocês me forneçam essa ideia, foi apenas uma questão aqui do quanto incomoda uma ação que remete a uma postura de algumas décadas atrás, que está colocada. Não vou falar nada. Está todo mundo escrevendo, eu já estou satisfeito. Discutindo, não posso. É que eu tiro 10 na minha prova. Olha, os alunos ECA tá que tá aí.
Já saí da época. Já sai uma tese dali. Não, eu não saí da época. A época tá diferente. Eu não consigo ficar longe daquela época. Quem que fala? Ah, eu vou pegar uma Os alunos é fácil, os de fora Deixa eu pegar uma folha. Quem você conseguiu fazer esses descritores que eles colocaram? Mas a sua dor, eu queria mais tempo. Mas é porque eu somente Sim, vocês gostaram de tanto escrever? É diferente do ensino do antigo. Escrever Uma coisa obsoleta. eu só consegui a cultura. Se ele está na minha tese, ele na minha tese inteira, já foi para ser pedido. Já sabe. Brincadeira, eu só estou falando que ela é minha amiga. Não precisa em cima todas essas palavras aí, todas essas palavras aí. Dilma Santos, né, Pobre? Gabriel é fantástico. Mas aqui nas redes sociais. Não, mas Não vai nem pretender fazer nada. eu tô que nem você não sai da tua palestra, eu não saio da época. Na verdade, eu resumi. Eu já quero saber o que vem. E aí, fim de penetra. Fez muito bem. Professor, eu falei que ia trazer ela. Olha, Falei ao Eu já falei filho de que ia trazer a janeiro, que é Grace. Falei, muito. vou trazer a Grace. Posso acompanhar, né? entendi. Nada, eu falei que eu tinha uma Grace pra mim. Passa daqui pra frente. Tá bom, Não, espero que se Pessoal, participe. por nós. Por aqui. Ah, então Eu vai. só não. Pode deixar O aqui que você falou, eu vi. Penetra não. Eu convidei. Eu posso fazer uma versal? Então, a semana que Olha, vem, eu a aula vejo não vai ser nenhum mais. aluno de graduação que se penetra em qualquer ambiente dessa universidade. Vou te dar uma mostra A única, É bom você penetra. a única que teve esse privilégio de fazê-lo foi a FUVEST. Não? Entendi. Como é que é? Olha, tem só mais uma informaçãozinha para eu encerrar esse nosso bate-papo. Claro que eu estarei à disposição de vocês, porque isso não é assim, com essa meia dúzia de palavrinhas aqui, que nós vamos dar um passo. Mas é um começo, e nisso eu fico muito grato ao convite de poder estar com vocês nessa tarde. Mas tem uma razão muito específica por estar aqui.
eu nunca acreditei na configuração para o CRAE de departamentos. A estrutura do departamento, ela é uma estrutura hierárquica, engessada, de uma postura sempre no seguro e firme, sem essa vocação de um conjunto de inovações. E ela se permanece nessa estrutura. Nós trocamos do professor catedrático para o titular, com alguma modificação, mas isso em mais de 50 anos, para uma modificação de lá para cá. Razão pela qual eu vejo que esses centros de recursos de aprendizado e investigação devem estar alocados em bibliotecas. As bibliotecas, primeiro, têm atendimento diário, pelo menos 12 horas por dia. Tem disponibilidade da informação, tem adequação de espaços e é fundamental o livre acesso. Então isso caracteriza um centro de recursos de aprendizado e investigação. Então a biblioteca para mim é a chave disso. E um dos aspectos interessantes na mudança da biblioteca, em que essa nossa tem assumido a ferro e fogo, é de deixar um pouco essa atenção ao acervo, que é necessário, e também focar nas necessidades do usuário, do homem, etc. Que hoje, sob certo aspecto, vocês, alunos melhor do que eu, encontram aqui um espaço de discussão ou de interação, não só pelo espaço físico, mas a biblioteca está dentro dos aplicativos que vocês usam. Vocês estão toda hora dentro da biblioteca, ou seja, frequência igual a essa também foi inimaginável nos tempos das bibliotecas estruturadas. Então, veja, alguém está fazendo alguma coisa para que isso aconteça. Então, se agora vocês pegarem nos seus iPads e colocarem aí, sei lá, um curso meu aí da técnica cirúrgica, alguém colocou aquilo lá. Se eu entrar no Dédalus e pedir uma tese do que eu fiz, vai acontecer. Se eu... vai na mão mesmo. Vou pegar aqui meu jacarezinho. Opa! Se eu pegar aqui meu jacarezinho e olhar, isso aqui só na prática, só entre bibliotecas. A Poli tem um CRAE, está se formando um CRAE dentro da mecatrônica. Então na biblioteca também, a biblioteca deles é igual a nossa, só que na nossa tem uma impressora 3D, uma coisa do tipo. Na deles estão colocando bancadas para osciloscópio e etc. E agora também, através da mecatrônica da Poli, está se buscando também uma na Poli de Santos, e aí com parceria com empresas. Então veja, ela não é só não é uma questão só de odonto que eu estou tentando propor, e sim dentro da universidade. E curiosamente, aqui vocês têm uma forma de, chama-se mineradores de texto, onde, por exemplo, os alunos de odontologia estavam interessados em corte. O que eu tenho aqui, quantas vezes repete dentro de um texto, de um resumo e etc., que isso está no acervo de uma faculdade, através do Dédalus, o resumo da mecatrônica. E eu observei aqui que lá na Poli eles fazem cortes, né? Então estou ligado a corte
a esse grupo da Poli, que trabalha com instrumentos arrotatórios. Então eles fazem corte sem instrumentos rotatórios. E nós fazemos cortes com instrumentos rotatórios. Ora, por que não ligar pela palavra-chave a outros procedimentos nossos da odontologia, dentística e etc. E isso tudo através dos descritores. Eu não sei, foi rápido, deu para entender pelo menos qual é essa intenção. Não é nem um trabalho ainda, eu tenho muitas dúvidas a respeito, vou tentar discutir isso em futuras teses com o Décio, enfim, alguma coisa eu acho que dá para a gente iniciar esse processo de uma análise mais consistente sobre o valor desses descritores e as redes sociais. Eu acho que já passei do limite de dúvidas, então, se vocês precisarem de alguma coisa e etc., estou aqui diariamente na biblioteca tentando investir nessa área. Tá bom? Obrigado a vocês pela atenção. Pessoal, tem uma lista passando aqui, depois a gente vai mandar o certificado, só não sai, deixa aí na mesa, o pessoal assina pra Alguém deixou de entregar isso aqui? Vou fazer a análise dos descritores que estão aqui. Eu não. Vai, Valtinho. Quem vai ter que entender são os OCRs da vida. São os descritores. Ô, louco! Até é a tese. mais alguma aí? Gente, ó, eu quero agradecer a presença de todos, agradeço muito as outras unidades que vieram, ao professor Nelson, né, que veio aqui nos prestigiar, muito obrigada. Quero fazer 2 agradecimentos especiais ao professor Moacir, né, por ter se disponibilizado a apresentar para vocês, e a Glauce pelo empenho de ter organizado esta semana, todo esse evento, que ela não mediu esforços e fez de maneira primorosa, com muita maestria. Então, muito obrigada a todos vocês. Tá, enquanto vocês estão convidados a tomar um lanchinho conosco. Muito obrigada. só para mandar o certificado.